Ontem também aí, à noite, o nosso cria Matheus Alves pegou as malas dele e viajou aí para a Rússia para fazer exames médicos e assinar contrato com o CSKA Moscou, tá bom? Temos aqui alguns pontos, vamos lá, ó. O meia Matheus Alves embarcou para a Rússia no fim da noite desta quinta-feira com os olhos marejados, o abraço da família e sonhos na bagagem. O garoto de 20 anos se despediu do São Paulo para acertar com o CSKA. Nos próximos dias, ele fará exames médicos e vai assinar o contrato com o seu novo clube. Tá? Tinha saído, a gente comentou nos últimos dias, né, que ele já não estava mais treinando, ele nem se reapresentou aí com o elenco do São Paulo, né? Por exemplo, o Crespo nem trabalhou com o Matheus Alves. Acho que é capaz do Crespo nem ter visto o Matheus Alves aí, entendeu? Eles nem trabalham juntos, né? Porque o São Paulo se apresentou dia 26, o Matheus Alves estava de férias como todo mundo e ficou na casa dele mesmo aí para resolver essa questão aí de documentação. Ainda tinha alguns pontos a acertar no contrato ainda para a transferência dele. Então, ele viajou aí ontem. O voo de Matheus Alves para Moscou, capital da Rússia, partiu do aeroporto internacional de Guarulhos no início da madrugada de sexta-feira, tá? Ele publicou lá uma foto, ele dá até entrevista que a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre isso e tudo mais, tá? Ele estava no aeroporto, estava com empresário, família, né? Tinha uma galera lá grande, né? Que é a família dele que ia viajar junto. E ele falou, tá, com a imprensa, falou lá com o Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor, falou também com a galera do Globoesporte.com, e o Gé colocou aqui algumas falas dele aí, né, se despedindo aí do São Paulo, abre aspas. Esses últimos dias foram um pouco difíceis por não saber o que estava acontecendo, esperando a resposta final. Mas quando recebi a resposta, fiquei muito feliz, porque também era um desejo meu de jogar na Europa. Talvez alguns torcedores acham que é muito cedo. Talvez seja um pouco cedo. Mas era um sonho que eu estou realizando e estou muito feliz com isso. Não tenho nem palavras para descrever como o São Paulo foi importante na minha vida. A maior força dentro de mim foi o São Paulo, que confiou em mim. Teve uma época de ser dispensado e me seguraram por verem potencial em mim. Graças a Deus e ao São Paulo, como cuidaram de mim desde berço, como falo. Foi o meu primeiro clube e, se Deus quiser, vai ser o último também. Muito obrigado por todo o apoio. Desculpa qualquer coisa. Eu vou voltar, pode deixar, fecha aspas aí, para o nosso cria Matheus Alves, né, cara? Dando entrevista aí no seu embarque ali para a Rússia, né, se despedindo. Aí, né, cara, ele falou... como eu falei pra vocês agora há pouco, eu citei que ele não estava treinando, ele até comentou, esses últimos dias foram difíceis por não saber o que estava acontecendo, porque ele não estava treinando, né? Então o cara estava na casa dele, enquanto o São Paulo, né, o CSKA e os empresários resolviam as situações, ele não estava nem treinando, né? Então realmente é uma situação que ele ficava ali, mano, né, porra, tá acertando com o novo clube, mas não tô mais treinando no São Paulo, né, tá meio cá, meio lá, porque tinha alguns pontos ainda para acertar no contrato, e foram acertados aí, se despediu, né, cara, pô, bem legal a declaração dele, né, porque realmente teve uma, assim, quando o Matheus Alves começou a se destacar no Sub-20, isso é de informação também, de que ele chegou também a estar no lista de dispensa ali, para ser dispensado pelo São Paulo, mas virou potencial nele, né, cara, começou a ganhar espaço aí no São Paulo, se destacou na Copa do Brasil, São Paulo foi campeão contra o Palmeiras ano passado, a Copinha também foi muito bem, um dos destaques, né, pelo menos foi um dos jogadores que mais me surpreendeu foi também o Matheus Alves, eu não esperava tanto dele, subiu pro time de cima, fez bons jogos ruins, altos e baixos, oscilação que é normal com todo jogador das categorias de base, né? Tem essa oscilação aí, não tem o que fazer, isso acontece mesmo, entendeu? Gostei da declaração dele pelo São Paulo, né, que foi grato aí, né, cara, enfim, achei bem legal a declaração que ele deu aí em relação ao São Paulo, ele falou que um dia vai voltar, tomara que um dia volte aí, gosto bastante dele, queria que ele continuasse aí no São Paulo, pra gente ver mais ele em campo, né, cara? A gente sempre fica com essa sensação de que, pô, devia ter ficado um pouco mais, né? Isso vale pra ele, pro William Gomes, o Ângelo, que já foi vendido, né? Mas vai embora quando completar 18 anos. A gente sempre vê muito pouco deles, né? Então sempre fica esse gostinho, porra, tinha que ter visto mais, né? Pô, ele acho que ele não completou nem 20 jogos pelo São Paulo, cara, entendeu? Foi 15, se eu não me engano, 15, 16 jogos que ele jogou pelo São Paulo, então realmente é bastante complicado. A Gabriel tem que vender, né? Mas 6 milhões de euros pra mim, cara, olha, já dei minha opinião, não vou ficar me estendendo nisso aqui, pra mim foi vergonhoso essa venda aí, e ponto final, e acabou. Aí o que acontece? Tinha alguns pontos para resolver no contrato ainda, segundo o André Hernan, tá? A venda foi fechada aí, tá, pro CSKA, foi fechada em 6 milhões de euros, que daí 37 milhões e 900 mil reais, tá? Lembrando que
O São Paulo, né, tem 90% dos direitos econômicos do Matheus Alves, né? 90% do São Paulo, os outros 10 é do próprio Matheus Alves, tá? Então, nos 37 milhões aí e 900, 90% vai para o bolso do São Paulo, 10% disso vai para o bolso aí do Matheus Alves, tá? Um ponto importante que o André Hernan traz aqui. O São Paulo mantém aí, tá, 25% de uma mais-valia caso o Matheus Alves seja negociado futuramente por um valor superior à da venda atual. Mais-valia é o valor a mais, tá, do valor que você vendeu, tá? Então, se um dia ele for vendido, aí, né, pô, o Matheus Alves se destacou, pô, vai para um time maior na Europa, vai ser vendido por um valor X, né? Então, pega aquele valor X, tira os 6 milhões de euros que o CSK pagou, vê o que sobrou e o São Paulo tem 25% da mais-valia. Isso que é a mais-valia, às vezes a galera não entende, tá? Então, São Paulo fica aí, né, com 25% de uma mais-valia caso ele seja negociado aí no futuro, tá? Foram as condições do negócio, segundo informou aí o André Hernan, tá? O negócio foi fechado, tinha alguns pontos para resolver ainda, né, em relação à negociação. Agora mesmo, ele chega lá, faz exame, tudo certo, assina contrato. Depois que assinar o contrato do São Paulo, vai fazer aí o anúncio oficial, né? Porque não dá para fazer o anúncio oficial, porque vai chegar lá o moleque não passa no exame e vai ter que voltar, né? Então tem que esperar aí essa confirmação dos exames. Ele já viajou para poder realizar esse exame. Já dei minha opinião, enfim, boa sorte para ele. Espero que um dia volte, que se destaque lá, irmão, que seja vendido por um absurdo, né? Um clube bem maior do que o CSK. Óbvio que o mercado da Rússia é bem pequeno em relação a outros que tem na Europa, né? Então esse é um fato, então ele vai ter que se destacar muito para poder ganhar mais espaço, chamar atenção e quem sabe ser vendido para um mercado maior, para uma liga maior aí, e o São Paulo no futuro lucrar aí com a venda dele, né? Vamos torcer para que isso aconteça. E o Matheus Alves já viajando, né? Nem estava treinando já. Ele aí foi a quarta saída do São Paulo agora no meio do ano. Daí a gente teve aí, deixa eu pegar aqui, ó. Alguns não estavam jogando tanto, é verdade, mas são 4 saídas. Não muda o fato que é 4 saídas, né? E pelo menos, né? Tinha alguns que não estavam jogando, mas pelo menos sabe espaço na folha, já que o São Paulo quer buscar alguns nomes no mercado. Lisiero nem jogava, né? Pô, não jogava, mas o fato de sair já abre espaço na folha. O Igor Vinícius, São Paulo liberou pro Santos, vinha jogando também muito pouco. O Juan Tressós, né? Que estava por empréstimo, o São Paulo não conseguiu permanecer com ele, voltou pro Sassuolo. E o Matheus Alves, esse foi uma venda, né? Então, essa é a quarta saída aí, tá? Com o Matheus Alves, né? O quarto jogador aí a deixar o São Paulo no meio do ano. Abre espaço na folha. Comentamos já sobre reforço ontem, né? Com o Crespo aí indicou alguns nomes, né? São Paulo que é um zagueiro, né? Um ponta de lado de campo e um lateral direito, né? As 3 posições que o São Paulo quer, então, pelo menos espaço na folha, esses 4 jogadores abrem aí. É isso. Boa sorte pro nosso garoto aí, Matheus Alves, né, cara? Que tenha muito sucesso e jogue bem lá. E se destaque, tá? E o negócio foi agora fechado de vez aí